Olá pessoal, eu sou a Cida Salvino do canal Cidades Presentes e estou aqui para ensinar você a fazer um lindo ursinho no passo a passo. E aí vai depender da sua criatividade, da sua preferência de material para trabalhar. Então eu trouxe aqui 4 variações de como você pode trabalhar com o mesmo molde para confeccionar este ursinho. Eu fiz no feltro, na pelúcia alta, mas também pode ser pelúcia baixa. E este aqui na malha, que pode ser o plush ou o Melton. Tá? É uma malha que estica, é bem fofinho, bem atoalhado, né? Aquela malha de roupinhas de bebê, então é bem gostosinho. E aí vocês podem observar que conforme o material muda um pouco a carinha, né? O jeito do ursinho. Por exemplo, no feltro, aqui eu fiz com feltro tratado, ele ficou um pouquinho menor, mas de todo modo ficou com seu charminho, bem gracioso, né? Então aqui foi com o feltro. Aqui foi com a pelúcia alta, mas também pode ser feito na pelúcia baixa, pelúcia antialérgica, aí fica a seu critério. Mas também, conforme a pelúcia, vai dar um pouquinho de alteração no resultado final da confecção desse ursinho. Aqui a mesma coisa, pelúcia alta. E aqui, como eu falei, é a malha. Então vejamos aqui. Aqui o feltro, ele tem muito pouca elasticidade, ainda mais ele sendo tratado, ele praticamente não vai ter elasticidade. Então, por isso fica um pouquinho menor. Aqui a pelúcia alta, quando a gente põe a mão ao contrário do pelo, ela fica bem arrepiada, que também não tem elasticidade. E já a malha tem bastante elasticidade. Então, por isso, ele fica um pouquinho maior e muda um pouquinho, né? Fica parecendo ser outro molde, mas não, é o mesmo. Você pode também deixar ele um pouco mais vazio, né? Bem mais murchinho. Mas eu acho que para a criança apertar e gostar, ficar mais fofinho, eu preferi deixar bem cheinho, tá? Olha só, esse tecido, essa malha, são aquelas malhas que fazem roupinhas de bebê, tá? E também você pode usar a criatividade usando tecidos. Se o tecido tiver muita elasticidade, o ursinho vai ficar de um jeito, se tiver menos elasticidade, vai ficar de outro, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e curtam o passo a passo. Quero deixar bem claro que eu sou iniciante, né, nessa edição de vídeos, então não estará assim perfeito, mas tentei fazer da melhor forma possível. Estou estudando para melhorar a cada dia os meus vídeos, para poder ensinar você a confeccionar lindas peças artesanais no passo a passo. Espero ter a sua compreensão e espero que vocês gostem. Então me curtam, dá um joinha aí, um like no vídeo. Me sigam tanto no canal como nas redes sociais, Cidades Presentes, que será um prazer ter você comigo, para mergulhar nesse mundinho das artes, principalmente no mundo infantil que eu adoro. Obrigada! Então vamos lá, pessoal. Vamos aos materiais que vamos ocupar para fazer este lindo ursinho. Vamos precisar dos moldes, todas as peças recortadas, a pelúcia que você escolheu para fazer, eu escolhi o marrom, e o feltro sobre tom para fazer detalhe das orelhinhas e focinhos. Linha de pipa, agulha número 7 ou 8,
E vocês podem também usar a linha pesponto na cor da pelúcia. Eu vou usar a de pipa. Uma tesourinha de ponta fina, estilo tesourinha de fazer unha. Uma cola de silicone. Uma fita de cetim para fazer lacinho. Três travas de olhinho. 2 olhinhos e um focinho. Um isqueiro para quando fizer o laço. Opcionalmente, alfinetes, tá? Se você quiser usar alfinetes. Bom, esses são os materiais. Você vai pegar a pelúcia e riscar primeiramente. Antes de riscar, você vai ver o sentido do pelo, para onde que ele está. Pro meu lado, ele está arrepiando, então eu viro ao contrário. Ele tem que estar voltado todo pro meu lado, antes de riscar. Isso é fundamental. Depois você vira a pelúcia. Pegue os teus moldes. Lápis ou caneta fantasminha. Eu vou usar lápis. Deixei aqui bem forte só para que vocês pudessem ver. Mas não precisa riscar tão forte assim. Tá? Você vai pegar o risco. Lembrando, certificando que o pelo tem que estar para você. E vai riscar todas as peças. Não precisa riscar muito forte, tá? Usando o lápis ou a caneta fantasminha. Vai fazer isso com todas as peças, tá? Aqui eu já recortei algumas, mas você vai fazer tudo isso. Cada peça vai estar escrito quantas vezes você tem que riscar, tá bom? Se é espelhado ou não. Agora vem a parte do corte. Eu não posso cortar a pelúcia de qualquer jeito. Vou fazer uma demonstração aqui. Eu não posso chegar com a tesoura e simplesmente cortar. Porque o que que acontece? Eu estrago o pelo da pelúcia. O que eu tenho que fazer? Eu vou enfiar, por isso é importante a tesoura de ponta fina, somente dentro do tecido, olha. Somente dentro do tecido, enfio e vou cortando devagar, somente esse tecido durinho da pelúcia. Quando fica pesado, às vezes, a tesoura, é porque tá pegando pelo. Você tira, enfia de novo e segue cortando. Ter muita paciência para não estragar o sentido do pelo da pelúcia. De início parece enjoado, mas depois a gente pega a prática e aí fica bem fácil. Então, vejam só, aqui está uma parte do entremeio, né? Se vocês observarem,
Aqui, onde ficou o risco da pelúcia e foi cortado, o pelo está ultrapassando o risco. Então, é um corte certo, porque é uma pelúcia alta, então vai ultrapassar. Por isso que eu não posso cortar de qualquer jeito essa pelúcia, tá bom? Então, vou cortar todas as peças. A parte do corpinho espelhado, o entremeio espelhado, esse entre... As peças têm que combinar. É isso aqui. Parte da carinha, essa daqui é o focinho. Vai cortar 2 vezes no feltro ou na pelúcia de outra cor. E aqui a parte da frente. Aqui é a parte frontal que vai ser costurada assim e depois fechar embaixo. Eu tenho aqui uma parte do corpinho já adiantada. Então, essa parte eu não preciso costurar. Que é essa daqui. Então, esta eu não preciso costurar. Eu vou costurar este outro lado para que vocês vejam como que eu fiz. Pegar um pouco de linha. Passo na agulha. Dou um nozinho na ponta. E vamos fazer o ponto caseado. Júnior, verifica aí. Depois tem que ficar cortando, porque se descuidar, eu falo, depois tudo em vão, depois de eu ter costurado o trem. Então, vamos iniciar a costura. Uma dica que eu dou, vocês iniciarem aqui pelo meio, tá? Eu não gosto de ficar alfinetando. Se quiser, pode alfinetar todo, mas eu não gosto. Tem a opção de você começar por aqui e, se quiser, marcar os pontos de curva para que não fuja depois de lugar um lado ou o outro, tá? Eu fazia isso no começo, marcava todos os cantos. Como que marca? Você faz um ponto e deixa a linha ou corta e faz um ponto em cada lugar. E aí segue costurando. Com o auxílio dos dedos, você vai enfiando a pelúcia pra dentro. Também o auxílio da agulha e vai costurando. Vamos fazer isso em toda a volta. Não se preocupem com a linha de pipa por ser branca, porque como é uma pelúcia alta, não vai aparecer. E a linha de pipa é excelente para fazer esse tipo de trabalho, porque ela é muito resistente. Mas se caso você queira usar a linha pesponto também na cor da pelúcia, pode.
Esse ursinho pode ser costurado tanto à mão, como estou ensinando, artesanalmente, como à máquina. Eu aprendi a fazer todos esses bichinhos que ficam com cara de industrializados mesmo, mas eu aprendi tudo com este ponto caseado, artesanalmente mesmo. Então, quando eu aprendi mesmo, eu tendo máquina, sabendo costurar, eu fiz muitos bichinhos assim manualmente, para aprender, para ter certeza que ficava bem costurado. E ninguém nunca sabia que, não, na verdade, não acreditava que fosse eu que fazia, porque eles ficam perfeitos, né? Bem com cara de produtos industriais mesmo. Caso fuja um pouquinho de um lugar, uma parte ou outra, você pode ir delicadamente franzindo e fazendo a costura. A pelúcia permite que você faça isso sem que dê muita alteração na peça, no resultado final. Mas aqui no caso não está sendo preciso, as partes estão se encaixando normalmente, então eu não preciso fazer isso. Mas muitas vezes acontece, então a gente vai arrumando na medida que vai costurando. Estou quase chegando aqui na curvinha. Essa curvinha precisa ficar bem costurada para não ficar buraco, para não descosturar. Então eu vou fazendo pontos bem próximos um do outro, para garantir que fique bem fechado esse cantinho. E aí, vocês vão observar que o entremeio é menor que a parte do corpinho, um pouquinho menor. Costure assim mesmo, vá até quase o finalzinho do entremeio. É isso mesmo. Então agora voltamos, terminei de costurar a outra parte e agora vamos unir essas partes. Como que nós vamos fazer? Eu disse que é um sanduíche aqui, né? Então, esse entremeio aqui, olha, eu vou olhar as partes, aqui tá retinho com retinho, curvinha com curvinha. Então é isso aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte com essa aqui. E vou costurar um pedacinho deste lado e outro deste lado, deixando uma abertura aqui pra encher. Tomando muito cuidado para que fique a união bem certinha da costura, tá? Então, eu vou começar a costurar antes dessa união aqui, para garantir que essa união fique bem costurada. E eu venho com a agulha do lado de cada costura, fazendo tipo um X, passando pro lado de lá. Aí venho, como se fosse fazer a outra perna do X, e vou pro lado de lá da costura.
fiz um X aqui. Então, essa emenda ficou bem costurada. Feito isso, só dá sequência. Segue costurando só um pedacinho. No molde eu vou deixar a marcação, até onde você deve costurar. A abertura não precisa ser muito grande, só o suficiente para encher. Aqui eu já vou voltar, eu costurei 2 dedos. Costurei 2 dedos, vou voltar mais 2 ou 3 pontinhos e arrematar. Arremato. E pronto. E do outro lado. Aqui. Lembram a pontinha? A pontinha aqui, ó, que ultrapassava. Então, agora nós vamos unir essas pontas e começar a costurar delas. Então, vou deixar mais ou menos 4 dedos aqui de abertura. Eu acho que fica legal. E aí, aqui, não posso cortar essa linha agora, vou voltar 2 ou 3 pontos. Isso acontece, viu, gente? Infelizmente, às vezes essa linha arrebenta, mas tá tranquilo. Como não foi bem no finalzinho, a gente vai reaproveitar um pedaço. Se fosse no finalzinho, o que que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pôr a linha na agulha e começar um pouco antes de onde arrebentou, ultrapassar um ponto e voltar novamente para que não desse problema nessa costura, não correr o risco de desmanchar. Como eu ainda tenho um pedacinho aqui, é o suficiente para mim voltar e arrematar. Voltei, agora arremato. Então, é isso aqui que ficou o corpinho, tá? Aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima do ursinho. Olha só, corpinho costurado. Agora vamos... Ah, ainda falta essa parte aqui, tá? Que vocês vão costurar do mesmo modo. Vou marcar aqui, mas o molde vai estar marcado até onde que você tem que costurar, tá? Então, eu vou costurar essa parte traseira, somente. Como a gente tinha começado um pouquinho antes da emenda, então agora ficou fácil, mas se não tivesse começado antes, tivesse começado na emenda, não tem problema. A gente seguiria do mesmo modo até a emenda. Mesmo tendo começado antes, eu vou seguir novamente, ó. Pegar aqui a parte de fundo, costuro até a emenda. Chegou na emenda, costuro pra lá e pra cá, fazendo um xizinho na emenda, que é pra não ficar buraco nenhum aqui. A emenda, se não costurar bem costurado e as partes não se unirem, costuma ficar buraco ou descosturar facilmente, e não é isso que a gente quer.
Então aqui já cheguei, fiz o X, já vou voltar meus 3 pontos para arrematar. Estou voltando. E agora posso fazer o arremate. Agora sim, corpinho costurado. Vamos para a parte, vamos reservar e vamos para a parte do rostinho. Podemos já emendar. Vamos ver qual que é o lado certo do feltro. Tá, aqui é o avesso, então eu vou fazer isso aqui. Dobrar ao meio e costurar essa parte que é curvada. Então, vamos costurar esta parte e já podemos costurar as orelhinhas também. Eu vou costurar e já volto com vocês.